Tem pessoas que estão sempre disponíveis para todo mundo. É o seu caso? Mas nunca estão disponíveis para si mesmas. E o mais perigoso disso, gente, é que muitas vezes isso é visto como algo positivo, como se fosse cuidado, como se fosse generosidade, tá? Mas na verdade, isso pode ser um dos maiores caminhos de esgotamento emocional que existem. Uma pessoa me disse algo muito claro e eu vou compartilhar aqui com vocês. Diana, eu tenho muita dificuldade de me priorizar. Eu sempre coloco todo mundo na frente. E quando ela foi aprofundando, eu fui ouvindo, fui fazendo algumas percepções, aí ela continuou, ela falou assim: quando eu vejo, eu já estou esgotada, sem energia, sem tempo para mim. Né? Claro, tá colocando todo mundo como prioridade. E sabe o que mais me chamou a atenção? Ela não estava perdida. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela sabia que precisava de tempo, sabia que precisava parar, sabia que precisava olhar para si. Ela sabia disso tudo, ela já tinha clareza, já tinha despertado, mas mesmo assim ela não conseguia. Ela falou assim: Diana, eu não consigo. Porque quando alguém precisa de mim, né? Automaticamente eu me colocava para depois. Aí chegava no final do dia, né? Quando o dia terminava, não sobrava nada, eu estava esgotada. E aqui, gente, entra algo muito importante, tá? Isso não é sobre ser uma pessoa boa. Isso não é sobre ser generosa, tá bem? Isso é sobre desconexão com a própria essência. Porque quando você está conectado com quem você consegue sentir o seu limite e aí, stop, para, né? Você consegue perceber o que faz sentido para você, o que não faz. Você consegue se escutar antes de responder ao outro. Então, você consegue se priorizar. Mas quando essa conexão não existe, qualquer demanda externa vira prioridade. E você começa a viver a partir do que vem de fora e não do que nasce, ó, aqui dentro de você, tá? Então, eu fiz uma análise para essa pessoa e eu identifiquei que ela precisa conectar com a essência, precisa trabalhar a frequência da essência. Porque quando você não está conectada com a sua essência, você começa a se guiar por referências externas, opiniões, expectativas, necessidades dos outros, o que os outros vão pensar, vão falar, e aos poucos o que acontece? Você vai se afastando de si. E esse afastamento, gente, não acontece de uma vez. Ele acontece em pequenas escolhas, em pequenas doses. Sabe quando você diz sim, querendo dizer não? Quando você se ignora, né, para não frustrar alguém? Quando você se coloca por último, de novo, e vai se deixando, até que chega um momento em que você não sabe mais o que quer. Você só sabe o que esperam de você. Que vida é essa? E isso gera um cansaço que não é só físico, gente, é emocional, é mental, é energético. Porque viver desconectada, desconectado de si, cansa muito. Cansa muito. Então hoje eu trago aqui essa semana a frequência da essência que vem para justamente interromper esse ciclo. Essa frequência ela convida você a voltar para dentro, a silenciar o barulho externo, a recuperar algo que nunca deveria ter sido perdido, a confiança em si mesma, em si mesmo. Porque a sua melhor conselheira não está fora. Ela não está na opinião dos outros. Não está. Não está no externo. Nem nos conselhos que você recebe. Ela está, ó, dentro de você. Mas para você ouvir essa voz, você precisa parar. Então, sem essa conexão interna, você não consegue se priorizar de verdade. Você não se torna uma pessoa autêntica. Porque você continua reagindo ao que vem de fora, né? Tentando dar conta de tudo,
tentando corresponder, se preocupando com o que os outros vão pensar ou falar de você. E a mudança não acontece quando você tenta organizar tudo, ela acontece quando você muda o lugar de onde você decide. E esse lugar precisa mesmo ser a sua essência. E como você começa a ativar isso? Como é que eu começo a ativar isso, Diana? Através de pequenas escolhas conscientes. Não é sobre mudar a sua vida inteira, é sobre começar a se escutar nos pequenos momentos, né? O que eu preciso dizer não? Para o que eu preciso dizer sim? Então, durante essa semana, toda vez que alguém te pedir algo, antes de responder, você vai parar. Você vai respirar e você vai se perguntar: isso faz sentido para mim agora? Eu estou me priorizando ou me colocando para depois? Eu realmente posso fazer isso? Ou eu estou me colocando de lado de novo? E só depois disso, tá? Dessa autorreflexão, você decide. Isso é para você sair do automático, para você trazer mais consciência para suas escolhas, tá? E eu vou deixar aqui uma afirmação para que nesse momento você possa repetir, que é: eu confio na sabedoria da minha alma. Eu confio na sabedoria da minha alma, porque essa frase não é só uma frase, ela é um reposicionamento interno. Eu confio na sabedoria da minha alma. A mudança não começa quando você muda sua rotina, tá? Mudar a rotina às vezes é muito fácil. A mudança começa quando você muda a forma como você se escuta. Porque é isso que define as suas escolhas. E são suas escolhas que definem a sua vida. Faz sentido para você? E essa microação parece simples, é simples, mas ela é extremamente poderosa. Por isso que eu indico que você faça, tá? Você tem se escutado ou só tem respondido ao mundo? Essa pergunta é para você sair da caixinha, tá bem? Se isso te tocou, se você chegou até aqui nesse vídeo comigo, não é por acaso. Talvez esse seja o momento de você voltar para si, de você se reconectar com quem você é e começar a se colocar no lugar que você nunca deveria ter saído. Você tem que ser a prioridade na sua vida. Então, ilumine a sua jornada e viva a sua transformação.